Bom dia, igreja, paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, no nosso segundo episódio da nossa série, A Confiança dos que têm intimidade e identidade em Cristo Jesus. Hoje, a nossa aula vai falar sobre confiar. Confiar sem entender. A gente precisa entender para confiar ou precisa confiar para depois entender? No estudo de hoje, nós vamos trazer umas informações que vão nos ajudar e nos orientar na nossa caminhada espiritual. Porque é para isso que nós precisamos de estudos, de leitura bíblica, de EBD, de irmãos ao nosso lado. Precisamos para enriquecer a nossa fé e sermos ajudados em oração, em palavra, em atos, em atitudes e por aí vai. Nossa caminhada é um longo percurso até a Nova Jerusalém, mas para isso precisamos estar aptos e preparados. Confiar sem entender. O que é confiar? A definição de confiar no dicionário significa o seguinte: acreditar na integridade, na capacidade, no caráter ou na veracidade de algo ou alguém. Mesmo quando você não tem garantias visíveis naquele momento. É depositar segurança em uma pessoa, em uma promessa, uma palavra, um sistema ou em Deus. É a postura do coração que descansa, mesmo sem entender tudo. No dicionário, ter fé, esperar, entregar algo ou alguém aos cuidados de outra pessoa, acreditar firmemente em algo ou alguém. Já na perspectiva bíblica, biblicamente falando, confiar é entregar o controle a Deus. Reconhecer que Ele sabe e vê o que nós não vemos. Descansar na fidelidade, caráter e promessa dele. Não é confiança cega, mas baseada em quem Deus é, imutável, fiel e soberano. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Nossa confiança, ela está depositada em quem construiu isso tudo, em quem nos deu todo esse universo. Não em circunstâncias, não em pessoas, mas no nosso Criador, que está revelado através de Cristo Jesus, para a minha e para a sua vida. O contexto desse versículo do Salmo 125 é o seguinte: o salmista ele está ali, ele está fazendo uma alusão, uma analogia com os cânticos de peregrinação que o povo, quando subia para Jerusalém, eles enfrentavam perigos, ameaças, desertos e montanhas. Nossa vida, a vida do crente, a gente não sofre por problemas? Vivemos como quem não tem problema nenhum ou temos problemas? Diga aí, comenta aí nos comentários se você tem problemas no dia de hoje, se você está enfrentando problemas no dia de hoje. Eu quero orar pela sua vida. Enfrentamos muitos problemas, assim como o povo de Israel, naqueles momentos que eles iam subir para o monte, né, de Jerusalém. A cidade ela ficava no monte de Sião. A cidade ficava num monte firme, inabalável, e era a presença do símbolo de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. Deus tinha simbolicamente a presença dele ali naquele monte. Ou seja, todas as vezes que o povo peregrinava para lá, era porque tinha confiança em quem estava lá. Davi, ele declara: quem confia em Deus recebe a mesma firmeza do monte. Não cai, não se abala e não perde a sua identidade. A nossa identidade é entendermos quem somos em Deus, quem é a nossa força, em quem depositamos o crédito da confiança da nossa vida. Não simplesmente em nossa força,
Penduramos em nossas forças. Eu sou capaz e eu sou bom, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho uma família linda. Não temos nada. Foi Deus que nos deu tudo isso. E se Ele te retirar? Será que você permanece fiel a Ele até os últimos momentos? Ou será que na primeira ventania, no primeiro soprinho, ó, tu cai para trás? Essa é a confiança que Deus quer que tenhamos. Mesmo que a gente perca tudo, que a gente não tenha nada, nossa confiança tem que estar firmada nele. O único, o exclusivo. Versículos chaves. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios foi escrito para ensinar sabedoria prática, não sabedoria vã, mas para sabedoria prática, de prática. Salomão afirma que a confiança deve ser total e não parcial. A verdadeira fé vai além da lógica humana. Mesmo que não vemos, a gente acredita, a gente confia, a gente deposita crédito naquilo que a gente não vê. A identidade sólida descansa em quem Deus é, mesmo quando não entende o que Ele faz. Mesmo sem entender os caminhos que Deus tem me levado, me guiado, me dirigido, eu confio nele. Esse devocional é um exemplo. Muitas das vezes eu fico pensando, será que devo fazer? Será que não devo fazer? Mas eu estou fazendo. Estou confiando no Senhor. A minha confiança não está debruçada naquilo que eu estou fazendo, mas em quem me ordenou fazer. E é isso. E é isso, está tudo bem. Às vezes o GPS manda virar à direita, quando achamos que o correto seria seguir em frente. Mas ele vê o que não vemos. Deus vê o que não vemos. Chamar aqui para vocês entenderem uma coisa. Já viu pessoas saírem da sua vida? Situações saírem do seu controle? Já viu você sair de lugares aos quais a energia estava pesada, onde você não se sentia bem? Deus vê o que você não vê. Deus ouve o que você não ouve. Deus está em locais onde seu nome é citado e você não está. Então, ele ouve o que as pessoas falam ao seu redor e ele faz uma purificação, ou seja, uma retirada da sua vida. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa: se Deus tirou, tchau, vá com Deus. Quer que eu chame Uber? Deixa ir embora. Pessoas que estão com você são pessoas que estão dentro do seu propósito. Pessoas que já saíram do seu caminho são pessoas que não são para estar no seu propósito. Não eram para estar contigo. Deus recalcula a rota de nossas vidas porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Deus sabe, Deus conhece. E é por isso que muitas das vezes Ele faz uma limpeza espiritual e retira aquilo que não provém, aquilo que não é bom para a sua vida. Pessoas, bens, lugares. Deus faz uma limpeza total. Ele não permite que você, como servo escolhido, permaneça num lugar onde a presença dele não vai estar, onde o nome dele não vai ser visto, onde o nome dele não vai ser glorificado. E aonde as pessoas estão falando mal de você. Deus não permite isso. Deus quer te colocar em locais extraordinários. Basta você confiar. Quando não vemos, Deus vê. Deus vê. Porque assim Deus é. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é. Nós não. Tá bom? Salmos 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
Davi escreve este salmo em meio à perseguição e injustiça. Entregar é colocar totalmente nas mãos de Deus. Confiar é deixar na mão dele. Agir é a resposta divina ao descanso humano. Quando você entrega um documento no cartório, você não fica mais carregando o papel. Ele está nas mãos de quem pode resolver. Então, por que você ainda insiste em carregar esse peso nas suas costas? Por que você ainda insiste em querer lutar com as suas mãos? Por que você ainda insiste em se manter agarrado ali com o seu pecado, como se fosse um bichinho de estimação? Entregue ao Senhor enquanto é tempo. Jesus te chama hoje. A hora da mudança é agora. Já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas se não aconteceu ainda, avance para o alvo. Comece hoje. A direção de Deus é hoje. A entrega para Ele é hoje. Entrega tudo. Não tenha medo. Confiança é não ter medo nas circunstâncias e nas consequências de entregar a quem realmente pode resolver. Circunstâncias e problemas devem ser entregues a quem pode resolver, não a quem não vai resolver. Eu tenho que entregar a quem realmente pode resolver. Meus medos, meus pecados, minhas dúvidas, meus anseios, tudo eu tenho que entregar na mão de quem realmente vai resolver, que é Deus e Cristo Jesus, e acabou. Não tem outro para você entregar. Entregue o documento da sua vida nas mãos de quem realmente pode resolver os problemas, que é Deus e Cristo Jesus. Salmo 56, versículo 3. Mas quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi escreveu este salmo enquanto fugia dos inimigos. Ter identidade em Deus não significa sentir medo, mas significa não ser governado pelo medo. Você vai ter medo, mas não quer dizer que o medo vai te paralisar. A governança do medo é quando o medo ele paralisa nossas ações, quando a gente não consegue avançar por causa do medo. Davi prosseguiu para o alvo que ele tinha determinado para a vida dele e prosseguiu. Está aí. É falado até hoje. Se hoje estamos falando de Davi, é porque a história dele foi concluída. É como entrar em um elevador. Você pode sentir um frio na barriga, mas confie que os cabos estão firmemente sustentados. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui é o próprio Deus falando para você, que Ele te sustenta, que Ele te ajuda, para você não ter medo. Israel estava cativo e assustado quanto ao futuro. Deus reafirma: eu estou contigo. A presença de Deus define quem você é e elimina o terror do futuro. Você não vai mais ficar perturbado com o que vai acontecer amanhã, porque você está preocupado em viver o hoje. E é isso. O hoje é mais importante do que amanhã, porque amanhã você não sabe se nem você vai chegar lá. Mas o hoje é que você tem aqui, ó, nas suas mãos, suas escolhas de hoje regem o que vai acontecer lá na frente. E é isso. Mantenha-se firme, combatendo o bom combate do Senhor na sua vida. E é isso. Não tem o que eu falar. Ah, não é assim, não é bem assim, não posso dar desculpas. A desculpa é a arma do fracassado. O vitorioso, ele não dá desculpa. Ele arregaça as mangas e, ó, pum, e faz. Pessoas que já se entregaram ao fracasso, à derrota,
a ilusão, a mentira, tendem a se desculpar, a viver dando desculpas. Ah, mas sabe, né? A carne é fraca. Sabe, né? Eu não consegui porque eu sou fraco. Ah, porque sabe como é que é, né? Aquela irmãzinha também vai com o vestido bem colado, não tem como resistir não olhar para ela. Ah, mas aquele irmãozinho lá com aquela calça lá do mais apertada do que o meu salário mínimo, né? Os negócios lá, o tratado de Tordesilhas lá marcando lá. Não dá, né, meu irmão? Não dá, né, minha irmã? Pecado é para ser combatido e retirado, não para ser vivido. O problema, lembra quando eu disse que o problema entre não ler a Bíblia está em mim e não é na minha Bíblia? Está entre a cadeira e a Bíblia? Está aqui, ó, sou eu sou o problema. O problema entre ver o rios e estudar a palavra, estudar as escrituras, está em quem está segurando o celular e a cadeira onde você está sentado. Ou seja, é você. O problema sou eu. O ponto de partida da mudança começa em mim. O fato da irmãzinha aí com o vestido apertado tá certo, né, minha gente? A gente também não vai andar também com a Jezebel no couro, né? A gente também não vai andar com a Jezebel no couro. Expondo a figura pro irmãozinho ficar pecando lá em pensamento. Nem a irmãzinha ficar pecando em pensamento, pensando ali, ó. Poxa, aquela calça ali, se ele dá um espirro, estoura. De tão apertada que tá. Ou então a camisa tá tão apertada aqui no braço, ele falta pouco para virar o Hulk. É isso. Então a gente também tem que ter o discernimento e o entendimento de que nós, começa da gente. A mudança começa da gente. Não é do outro. Eu não posso ficar olhando para o outro. Começa de mim. Será que a roupa que eu estou vestindo é condizente com o local que eu estou indo? Fica aí a pergunta para você, entre você e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? A gente tem que ter o discernimento. Então, quando uma criança atravessa a rua com medo, mas quando segura a mão do pai, tudo muda, é igual a gente. Segura a mão de Deus, segura a mão do Senhor, tá aqui, ó. O tempo inteiro, Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Toma tudo nas tuas mãos, que não seja eu dirigindo a minha vida, mas que seja o Senhor. É para entregar mesmo. Confiar sem entender nos leva ao extraordinário de Deus. E por que nós devemos confiar cegamente nas Escrituras e em Deus? Porque confiar sem entender é um princípio espiritual. Na vida espiritual, Deus frequentemente não exige compreensão, mas obediência e confiança. A lógica humana é limitada. A lógica de Deus é eterna. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Quando o crente decide crer, mesmo sem ver, ele sai do nível natural e entra no sobrenatural, porque Deus opera na fé e na presença, da fé que está presente. Por que confiar sem entender nos leva ao extraordinário? Porque a fé ativa o impossível. O extraordinário de Deus é liberado quando a fé substitui o controle. Quando a gente deixa o controle nas mãos de Deus, ele é quem controla. A nossa fé nas mãos de Deus é ele controlando. Eu confiar cegamente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Não vemos, não entendemos, não calculamos, mas confiamos. E é nesse lugar que os milagres acontecem. Exemplos bíblicos. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Tornou-se pai de muitas nações. Noé construiu uma arca sem ter visto chuva daquela forma. Salvou a sua família. Pedro andou sobre as águas sem entender como. Experimentou o extraordinário. Todos viveram algo sobrenatural. Não porque entendiam, não porque viam, mas porque obedeceram. A obediência às sagradas escrituras, elas nos levam ao extraordinário de Deus, a viver o extraordinário. É isso daqui.
Não adianta, eu não vou ter outra coisa para te falar, a não ser isso. Porque Deus se revela a quem confia, não a quem controla. Compreensão não vem da obediência. João 14, 21. Aquele que ama obedece aos meus mandamentos, e eu me revelarei a ele. Deus te revela na obediência. Deus se revela para você aqui, ó, nas Sagradas Escrituras, através do estudo, através da palavra, através do extraordinário, da confiança. A revelação é o fruto da intimidade. A intimidade é o fruto da confiança. Porque confiar é reconhecer que Deus é Deus. Deus não precisa explicar seus planos para ter autoridade. Ele é soberano. E a soberania não depende da nossa lógica. É como andar na rua. Estamos andando, caminhando sem rumo, encontramos pessoas que vamos fazer amizade, pessoas que vamos só dar um bom dia. E Deus vai agindo dessa forma. Por isso que devemos confiar no Senhor, como Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas das vezes confiamos mais em nós mesmos, naquilo que a gente possui, do que em Deus. O segredo do extraordinário está em não se apoiar no que você entende, mas em quem está falando. As Sagradas Escrituras. Quando você tem uma intimidade com a palavra, você passa a enxergar o extraordinário de Deus e passa a viver o extraordinário de Deus na sua vida. E é isso. Por que devemos confiar cegamente nas Escrituras? Porque a palavra é confiável, viva e inspirada. A Bíblia não é a opinião humana, é a respiração divina. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que deu a revelação, foi Deus que falou para quem escreveu as Escrituras. Foi Deus, o próprio Deus conversando e revelando. Falando, aqui você escreve isso, aqui você escreve isso, aqui você escreve isso. Se você tem alguma coisa contra isso daqui, anota no caderninho espiritual, no seu tablet espiritual, anota e deixa para perguntar para Deus no dia do juízo. Porque aí é Deus, é você e Deus. Porque tem coisas que só Deus pode explicar. Essa é uma. A Escritura ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus como? Deus falou com os antigos. Como? Aí, meu irmão, Deus é que vai te explicar. Mas temos irmãos que tiveram sonhos, irmãos que tiveram a própria voz de Deus falando com eles. Se você estudar, você vai saber quem foi que inspirou esses homens a escreverem essas escrituras. Quando a gente tem intimidade com a palavra, a gente entende que a voz de Deus fala conosco através da palavra. Confiar cegamente na Bíblia é confiar na própria voz de Deus registrada. Porque a palavra é estável, mesmo quando tudo muda. Quantas mudanças o mundo já passou? Passamos por era medieval, passamos por diversas situações, millennials, isso aí agora estamos na geração, estamos iniciando a geração beta, né, que é uma geração mais novinha, mais digital, passamos pela Revolução Francesa, passamos pela Revolução Industrial, passamos por tantas coisas, mas a palavra ela permanece imutável. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Jesus falando que as palavras, as Sagradas Escrituras nunca passariam. O mundo muda, os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, as palavras mudam. Hoje em dia mesmo, tem muito termo digital desses jovens que eu não entendo esse negócio de POV. Não entendo o que é isso. Para mim é provérbios? Povo. Digita aí se você sabe o que é POV, porque eu não sei não. Quando tudo treme, tudo desmorona, a palavra ela permanece.
A palavra tem muito mais de 2000 anos e ela permanece viva, tanto nas escrituras sagradas que você tem aí na sua casa, que você tem que estudar, mas você não estuda, né? Mas vamos começar a partir de hoje. Eu estou com um projeto de ler a Bíblia toda. A partir de janeiro eu vou começar a ler a Bíblia toda. Começar de janeiro, fevereiro, março, for até dezembro. Eu vou com o meu plano anual de estudo, que é perfeito. Porque confiar na Escritura é confiar no caráter de Deus. Confiamos na Bíblia porque confiamos em quem escreveu. Deus é fiel, imutável, verdadeiro, incapaz de mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. E se ele não mente, a palavra também não mente. Quantas promessas Deus prometeu para a sua vida e ele cumpriu? Deus não mente. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Para a gente ver o quanto a palavra ela é imutável, o quanto ela é firme, fiel. Tudo já passou, muitas coisas já passaram, mas a palavra ela permanece firme, sendo pregada, sendo levada, sendo dirigida, sendo entregue a muitas pessoas. Hoje em dia é muito mais fácil entender as escrituras do que antigamente. Hoje temos escolas da Bíblia, hoje temos devocionais diários, hoje temos canais da Igreja de Cristo no Brasil que nos ajuda a ter um entendimento maior. E é isso. Porque ele vê o todo, nós vemos só uma parte. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Nós enxergamos um dia de cada vez. Nós enxergamos agora, o momento de agora. O que vai acontecer daqui a uma hora, ninguém sabe. Mas fiquemos com o que já estamos vendo. O que estamos vendo hoje é o quê? A leitura das Escrituras. É agora, o nosso bom dia para Deus. A confiança cega é, na verdade, uma confiança bem informada pela soberania divina. Porque já provou o seu amor. O amor fundado na confiança é esse. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Quem deu Jesus por você não tem o prazer de te ver fracassado, frustrado, abalado. Quer te ver vitorioso como Jesus. Jesus venceu a morte e reina hoje junto com o Pai. Está aguardando o momento certo que o Pai vai dizer: vai lá, meu filho, pega lá o nosso povo, pega lá a nossa gente, vamos trazer eles para cá. Já acabou o sofrimento, acabou a luta, acabou a dor. Traz eles para cá. Porque os seus planos são melhores do que os nossos. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de fazê-los prosperar, e por aí vai. Esse versículo é muito lindo e chama muito a minha atenção, porque esse versículo ele é uma promessa de um pai apaixonado que ama seus filhos. Mesmo quando não entendemos, ele está fazendo algo bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Vamos imaginar uma criança pequena caminhando com o pai por uma ponte estreita. Ele olha para baixo e vê profundidade. Olha para frente e vê o vento. Olha para os lados e percebe o perigo. Mas quando o pai estende a mão e diz: vem, confia em mim, a criança não entende. Engenharia, altura, vento, estrutura ou risco. Ela apenas segura a mão e atravessa. Por quê? Porque ela não confia no caminho, mas ela confia no Pai. Assim é com Deus. Ele não exige que você entenda o percurso. Ele só quer que você segure a mão dele.
Pare de tentar entender tudo e descanse. Ore antes de tomar decisões. Confesse seus medos para Deus. Escolha confiar mesmo com sentimentos contrários. Espere Deus agir sem ansiedade. Caminhos alinhados, paz mental, menos ansiedade, sensibilidade espiritual e direção clara. Esse é o resultado da nossa confiança em Deus, da nossa confiança em quem realmente pode nos ajudar. Viver no controle absoluto são passos que nos afastam da identidade. Orar só depois de decidir, querer respostas imediatas, confiar nas emoções, viver por impulsos. Conclusão: confiar sem entender não é ignorância, é maturidade espiritual, é colocar Deus no lugar que ele pertence, acima da razão humana. Quando você crê sem ver, obedece sem entender e segue sem enxergar, você entra no território onde só quem tem fé experimenta. O quê? O extraordinário de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que se chama hoje. Obrigada pelo presente que é nos dado, nos é concedido, por levantarmos e acordarmos no dia de hoje, Senhor. Perdoa as vezes que eu murmurei, que eu fiquei indecisa, que eu não fui capaz, Pai, de entender as tuas verdades e aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Confiamos, Pai, confiamos em Ti e entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos nossos pensamentos, nossos atos, nossas atitudes e estamos aqui, Pai, prontos a segurar em Tuas mãos e a confiar no Teu extraordinário e na Tua vontade. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por nos mostrar que a confiança é o passo inicial da fé cristã. Não é no nosso entendimento, não é naquilo que a gente acredita, não é naquilo que a gente vê. Muitas das vezes vemos situações às quais vai nos desviar, vai nos paralisar por causa do medo. Mas que o nosso medo não seja maior que o Senhor. E quando seguremos, Pai, em Tuas mãos, assim como uma criança em defesa segura, quando seguremos nas Tuas mãos, Senhor, nos mantenhamos firmes, firmes no Teu propósito, firmes na Tua vontade, firmes no Teu querer, Pai. Muito obrigada. Obrigada por nos fazer entender que devemos confiar em Ti e que faz parte da nossa identidade como servos e filhos teus. Nós já não somos mais somente servos, mas somos amigos, filhinhos amados teus. E assim como filhinhos, Pai, nos ajude e cuide de nós. É o que hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.